Ortopedia em Foco. Oferecimento. Leve Ortopedia. O futuro chegou. Hoje é dia do quadro Ortopedia em Foco, um espaço assinado pela Clínica Leve. Aqui nós vamos falar de assuntos relacionados à ortopedia para promover, sabe o quê? A sua saúde, a sua qualidade de vida, através da informação dos profissionais capacitados da Clínica Leve. Prevenção, tratamento, diagnóstico, todos os temas serão tratados de forma leve para sua compreensão. Eu tenho o prazer de ajudar vocês, né, através dos nossos entrevistados, né, para buscar então a sua vida saudável, né, com mobilidade, enfim, a gente sabe que sem mobilidade fica difícil, né, gente? Dá para viver com qualidade, mas fica difícil. Então, por isso, né, a gente traz esses profissionais maravilhosos aqui. E nesta quarta, o assunto será a sua saúde óssea. Nós vamos entender o que é a osteoporose e como tratar, como prevenir. Eu tenho o prazer de receber no estúdio um médico ortopedista, o Dr. Jebsen Galvão, que tem foco em reconstrução e alongamento ósseo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. A nossa honra é nossa aqui, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Primeiro de tudo, doutor, eu queria saber o que é a osteoporose. Então, a osteoporose ela é uma doença no metabolismo do osso. O que seria isso? Seria uma doença que vai alterando a formação e a molécula do osso, fazendo com que ele vá ficando mais frágil. Tá. E essa fragilidade geralmente vai acontecendo com o quê? Com que ocorram as fraturas. Sim. Que isso é o tão temido da osteoporose, né? Pois é. Quais são os sinais, assim? O que começa a acontecer e que a pessoa tem que ficar ligada? Às vezes o sinal não é nada muito específico, tanto que a gente considera a osteoporose como uma doença silenciosa. Igual é o diabetes, hipertensão alta, porque geralmente ele não dá um sinal específico e fala assim, eu tenho osteoporose. Sim. Acaba ocorrendo que geralmente se descobre por uma complicação, que a complicação geralmente é a fratura. Então a dor acaba sendo gerada por a fratura, então com isso que acaba se direcionando ao diagnóstico de osteoporose. Entendi. Então, quer dizer, não existe uma dorzinha que vai vindo, assim, tipo idade, uma dorzinha, não. Tem, são, como você falou, geralmente quando ocorre. Mas tem como perceber, assim, a partir de um fator de risco genético, por exemplo? Sim. Os mais importantes para a gente estar fazendo uma investigação seriam a questão dos fatores de risco. Tá. Esses fatores de risco seriam questão do próprio envelhecimento, para a mulher, principalmente quando entra na menopausa, depois da menopausa, por alterações hormonais, principalmente do estrógeno, geralmente vai fazendo com que o osso vai perdendo o famoso cálcio e vai ficando mais fraco. Então, tem outro uso de medicações de uso prolongado como corticoides, tem foco em quem tem uma má nutrição, quem não come muito derivados de leite que absorve o cálcio e até mesmo quem não tem tanta exposição ao sol. Então, isso são fatores que, tendo o risco, a gente tem que investigar. O que causa osteoporose? Então, a causa geralmente são direcionados nesses fatores. Nos não fatores tem nenhum de fator risco. específico para falar isso vai gerar osteoporose. Ah, sim. Tem os sim. fatores de riscos e esses fatores de risco geram com que tenha uma maior prevalência e uma maior chance de ter osteoporose. Entendi. Porque a gente, né, a gente sempre imagina que seja algo muito das pessoas, né, como você falou, mais velhas, né? Mas ela pode também atingir jovens? Pode também. E tem muitos casos? É mais raro? Como é que é? É mais raro, não é Tá. o comum de acontecer. Então, o mais comum é na mulher e geralmente na mulher pós-menopausa. Tá. Então, cerca de 1/3 das mulheres, depois da menopausa, vai desenvolver osteoporose. Sim. Então, o foco principal é nessa população. Eu vou chamar o pessoal aí para participar. Olha aqui, a 988-18-1938 é o nosso WhatsApp. Salva aí no seu contato. A gente vai botar mensagens para o doutor responder para a gente. A Cris Plácido, ela pergunta o seguinte. Boa tarde, Gil. O que podemos fazer para evitar a osteoporose? Então, para se evitar a osteoporose, são os principais cuidados com a saúde. Seria o quê? Ingesta de uma boa quantidade de cálcio. Isso vai estar presente no leite, no queijo e também em folhas verdes escuras. Isso faz com que tomar o sol nos devidos horários, pelo menos 30 minutos por dia. Isso vai melhorar a absorção de vitamina D e isso melhora o cálcio no organismo também. Tá. E, é claro, evitar coisas que causam mal, que seriam cigarro, o fumo,
que é o cigarro, né? E álcool em excesso. Sim. Tudo isso faz com que piore mais a qualidade do osso e desenvolva osteoporose. Ou seja, doutora, aquelas regrinhas, regrinhas, né? Os hábitos saudáveis que a gente sempre prega aqui, né? Fazer exercício, comer bem, né? Tá sempre, não fazer coisas que prejudiquem o corpo, não ficar comendo muita besteira, fast food. Isso tudo ajuda a prevenir. Sim, isso mesmo. E a própria atividade física, né? Então, Sim. a atividade física faz com que o músculo movimente, faz o impacto no osso e faz o osso absorver mais cálcio também. Sim. Então isso é bem importante. A Beatriz, oi Bia, querida, a Bia está assistindo a gente, já está de folga, né Bia? Estalar os dedos dá osteoporose? Será que isso é algum mito da internet? Eu nunca tinha ouvido falar. Isso é mito. O mais de estalar os dedos seria o de fazer problema na articulação, mas não gera nenhum problema específico nisso. Sim. Você aí de casa, se tem alguma pergunta, ainda dá tempo, tem alguns minutinhos, 988 18 19 38. A osteoporose dói? Uma pergunta que eu sempre ouço também das pessoas, assim. Isso é bem recorrente, é o que a gente sempre escuta. Então, o principal é que eles acham que a osteoporose dói. Em si, ela não dói. O que ocorre geralmente é o quê? A gente tem a dor relacionada ao problema da osteoporose, Por que exemplo? seria a fratura. Então é muito comum o quê? A pessoa ter muita dor nas costas, perceber que está ficando um pouco torta e diminuindo de tamanho. Isso às vezes é porque tem uma osteoporose num grau grave, que fraturou algumas vértebras da coluna e isso faz. Então às vezes não tem nenhum sinal, até sem exame nenhum, e a pessoa tem pessoas que diminuem 2, 3 centímetros por fraturas na coluna. Então a dor não é da osteoporose em si, mas daquela fratura de algo recorrente da situação. Geralmente é por isso que a gente fala que ela é silenciosa, a gente acaba descobrindo por algumas complicações. E a complicação é a fratura. Então nem sempre a fratura está relacionada a cair, a ter algum acidente que vai gerar. Então às vezes a gente fala que são fraturas que é patológicas, que pela osteoporose ela vai gerando sem nada. Às vezes sentei de mau jeito, me deu uma dor, vai investigar, teve uma fratura que foi relacionada, às vezes o próprio tempo tratou porque não viu. E o tratamento? O tratamento que se faz? Principal para a população em geral é o quê? É cuidar dos hábitos. Então, hábitos saudáveis, fazer atividade física. Isso mesmo com a osteoporose? Mesmo com a osteoporose. Com o diagnóstico? Nada de extremos, né? Nada de extremo impacto, nada de fazer o quê? Dentro da tua rotina que seriam atividades normais. Pode fazer academia, pode fazer caminhada, algumas atividades de impacto que seriam coisas pequenas. Não dá para ficar pulando uma corda excessivo, porque tem uma chance de, às vezes, não em si pela osteoporose fazer, mas ter uma queda, isso vai gerar a fratura, né? E parte nas questões alimentares, principalmente, como a gente já tinha comentado, da parte do leite, do queijo, das folhas verdes. A parte de suplementação também, tanto do cálcio quanto da vitamina D, e determinado grau de osteoporose, daí vamos para os tratamentos específicos, e daí a gente tem que avaliar uma questão em conjunto. Desde como tem, o porquê que gerou essa osteoporose e tratar isso, que daí são medicamentos específicos para a osteoporose. Doutor, já que a gente está falando da clínica Leve, né, importante clínica aí de referência com grandes nomes, grandes profissionais, né, da área médica, como é que é feito o diagnóstico, né? Como é que é o trabalho? São vários exames, né? O pessoal que está fazendo até exames preventivos podem detectar no começo isso ser melhor. Como é que é no caso da osteoporose? No caso de osteoporose, a gente pode partir o diagnóstico, às vezes pela clínica. Teve uma queda que a gente considera de baixo impacto, escorregou e caiu, ou caiu sentado e geralmente quebra um osso. Os principais ossos que a gente faz já o diagnóstico da osteoporose quando quebra o quadril, a coluna ou o punho. São os 3 principais. Ou a gente usa alguns exames específicos para isso, que seria a densitometria óssea. Para a mulher até é um pouco mais fácil, quando ela começa a entrar nessa fase, né, por exemplo, da menopausa, nos exames preventivos eu acho que meio que já vai, né? Isso tudo já consegue detectar, né? Porque querendo ou não, o que no seu caso, você já falou bastante, eu acho que já até dá para detectar, mas eu gostaria que você ressaltasse, então, a principal consequência para quem tem osteoporose, então seria essa fragilidade. É isso? É o termo correto, fragilidade? Isso, a gente chama até de fragilidade óssea. Vai gerar um osso mais fraco e que ele quebra por uma questão que não ia. Se a gente, por exemplo, hoje tropeça e cai, a gente vai machucar, mas não vai quebrar. Quando se tem osteoporose, às vezes essa queda pequena, que seria relacionado a cair, só de apoiar o punho, tem gente que já quebra. Então seria uma fratura que a gente considera de baixo impacto, que num osso normal não teria nenhum problema e acaba quebrando. E a cura não tem, né? Ou tem cura?
o tratamento a gente faz para diminuir o risco de fratura. Sim, sim. Então a gente usa alguns testes e scores, que a gente chama, para definir o tipo da medicação que vai usar, realmente para isso, para diminuir o risco de ter uma nova fratura. E eu acho que assim, o Dr. Jebs explicou bem, né, gente? A gente tem que cuidar, viu? Tratar, ficar em tratamento, procurar profissionais, né, com todo esse gabarito, né, para poder cuidar dessa saúde, da sua mobilidade, né? Porque pode trazer muitos problemas. Doutor, passou rápido, foi demais. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós gostaríamos de estender o convite aí a todos os médicos estarem sempre conosco aqui da Clínica Leve, que é muito importante. E tem os contatos ali, deixa eu pedir para o pessoal colocar na tela, no leveortopedia.com.br você encontra o Dr. Jebsen Galvão, né, todas as informações sobre ele, todos os outros profissionais, né, e também o @leveortopedia com 2 Vs, que você acaba também tendo contato com eles via redes sociais. Obrigada e volte sempre. Muito obrigado também, grato pelo espaço aí para a gente divulgar um pouquinho sobre isso. Ótimas informações muito importantes, né, gente?